Tudo bom, pessoal? O professor James está falando. Então, aqui é a parte 2 do vídeo, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre divisão. Então, na primeira parte, para quem não viu, volta lá, vê a primeira parte, onde a gente falou um pouquinho sobre o método longo e um pouquinho sobre o método americano, de como esses dois algoritmos resolvem uma divisão. E hoje a gente vai mostrar agora um pouquinho mais para curiosidade. Então, a gente vai ver o método japonês e o método egípcio. O método japonês ele é muito parecido com o método longo nosso, que a gente utiliza. A única diferença é que ele marca alguns zeros quando a gente vai fazer a indicação do resultado e a posição dos números muda um pouquinho. Então, no primeiro exemplo nosso, então vamos colocar aqui o método japonês. Então, o primeiro exemplo nosso foi 5.678 dividido por... foi 8.323 dividido por 41. Então, vamos lá. Eles costumam colocar os números de uma maneira um pouco diferente da nossa. A chave deles é invertida, o número grande fica na chave, quer dizer, na verdade, esse é o número que a gente vai iniciar a divisão, fica na chave, né? O denominador nosso, o dividendo fica na parte externa, e o resultado vai em cima, né? E a subtração vai sendo feita embaixo desse número aqui que está na chave. Então vamos pensar, né, mostrar para vocês como é que eles realizam essa divisão. O algoritmo é muito parecido com o método longo, tá? Então primeiro ele vai ver, 8 consegue dividir por 41? Não, então 0. Então em cima do 8 eu coloco 0. Vamos pegar mais um número. Será que o 8 e o 3 junto consegue dividir por 41? Ah, consegue. Então vamos começar daqui. 83. Quantas vezes será que ele cabe o 41? Aí a gente já viu, né, que a gente vai fazer por tentativas mesmo. Será que uma vez 4 para 8? Ah, talvez mais. 2 vezes 4 dá 8. Ah, legal. Então vou começar pelo 8, porque 3 vezes 4, 12 já ultrapassa. Então vou começar pelo 2. 2 vezes 3. Né? Aí a gente vai fazendo a multiplicação. Desculpa. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então a subtração ocorre embaixo do número aqui, ó. 0 e 1. Agora eu abaixo meu número 2 e vou novamente. O 12 é possível dividir o meu número 41? Ah, não, preciso de mais um número, então acima do 2 eu já coloco 0. Então a única vantagem em relação ao método longo nosso é a questão da gente perceber que a gente vai preenchendo os números em cima certinho. Então, se o 2 não for suficiente para dividir, eu tenho que preencher com 0. Então, talvez nesse método as pessoas errem menos esse tipo de conta ao colocar esse 0 aqui, né? A única diferença é essa. Que aí, ao abaixar o 3, agora eu vou dividir o número, vou achar o resultado que vai em cima do 3 aqui. Então, abaixo meu 3. 123 para 41, né? A gente já tinha percebido no primeiro vídeo que 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12. Legal, então vamos começar com o 12, porque 4 já ultrapassa e o 3 tá ali, né? Se não for suficiente, a gente reduz. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Outra coisa também que nós temos e percebemos nesse método, que ele já tem uma outra dificuldade maior que o método longo, que a multiplicação ela fica mais longe, né? Então, na verdade, é mais de hábito, né? Mas a gente vai percebendo aqui que a multiplicação para a criança perceber que a gente tem que multiplicar esse para o resultado vir para cá. Mas tudo bem, no método longo também não é tanta diferença assim, né? Então aqui a gente já viu que o resto vai dar 0 aqui, certo? Então aqui nós obtemos o resto 0 e o resultado está aqui, ó, 203, certo? Então, a única coisa diferente aqui é que eu modifico um pouco a estrutura, né, da organização dos números. Vamos para o método egípcio. Esse aqui já é uma coisa bastante diferente. Esse método egípcio, deixa eu estou escrevendo errado aqui porque
Tem aqui. Ele tem na metodologia dele, a questão do dobrar, a gente fala, né? Então, dobrar. Então, a gente vai trabalhar com a dobra do número, o dobro do número, a questão do dobrar. Então, eu vou escrever o número, tá? A divisão que a gente vai fazer. A divisão que a gente vai fazer é 8.323 dividido. Eles não tinham essa nomenclatura ainda, tá? Tô colocando aqui só para a gente entender que é uma divisão. E aí a divisão ocorria da seguinte maneira, né? Eu começaria com 1 e com o 41, que é o número que eu quero dividir, certo? E vou dobrando os dois números, até esse número aqui, né? Não conseguir mais ser dobrado por ultrapassar esse número aqui, tá? Então a gente vai até não ultrapassar, quer dizer, a gente vai ultrapassar e vai ver que quando ultrapassou a gente para. Então vamos dobrar 2... vai para 82. 3. Opa, desculpa. Vamos dobrar, né? 4. 164. Dobrando novamente. 8. 328. 16. 656, 32, 1.200, 1.312, 64, 2.624. Tô só dobrando, né? 128, mais uma dobra, 5.248, né? Vamos dobrar de novo, 256, 10.496. Esse aqui já ultrapassou, então esse aqui a gente já não vai usar. Tá? Agora, o que consiste esse método? Eu encontrar valores aqui que me deem esse valor ou muito próximo dele, tá? Então, eu começo do maior e vou somando. Se eu ultrapassar, eu cancelo. Então, vamos começar pelo 5.000. 5.248. E todos os números que eu utilizar, eu tico aqui, tá bom? Vou somar 2.624. Então vamos fazer essa soma aqui. Se ultrapassar esse valor, eu cancelo 2.000 e parto para somar 1.300. 8 com 4, 12. 4 com 2, 6, 7. 6 com 2, 8. 5 com 2, 7. Ultrapassou? Não. Legal. Então eu usei esse número e já usei esse número. Vamos passar e tentar usar o 32 aí. 1.000, né, mais 1.312. Então, esses dois números aqui, ok. 4, 8, 11, 7, 8, 9. Eu ultrapassei. Então, o 1.312 não foi, né, usado para mim, não vai ser usado. Porque ele faz eu ultrapassar. Então, vou continuar com o meu 7.872. Vou tentar agora o 656. 656. 8. 7, 5, 12. 8 com 6, 14, 15. 7 com 1, 8. Ultrapassei? E ultrapassei também. Então, o 656 também não serve para mim, né? Então, ele ainda também não será utilizado. Vamos continuar novamente com 7.872. Agora vamos usar o 328. 328. Outra soma aqui. 820, vai 1. 789, 10, vai 1. 8, 11, 12, vai 1.
8.200. Legal. Esse deu para usar, né? Então esse a gente não usou, esse a gente não usou. Vamos tentar usar agora o 164. Então, 4, 6, 3, 8. 8.364. Ultrapassei esse número. Então, o 64 também não me serve, né? Também não me serve. Então, vamos para o 82. 8.000, tá? Vou continuar aqui. 8.200 eu estou ainda. Mais 82. 2, 8, 2, 8. Coube ali dentro? Legal, né? Então esse aqui vou usar. Vamos ver o 41. 3, 12, 3, 8. Como eu já sabia que dava resto zero, né? Teria que dar o valor certinho ali. Então, o 82 eu usei e o 41 eu usei. Beleza? Ah, mas cadê o resultado da conta? Aí que tá agora. Então agora a gente vai ver, né, no outro lado da coluna, os números que a gente utilizou. O que eu utilizei? O 5.248, que equivale a no outro lado, é correspondente ao 128. Aqui eu usei o 64. Aqui eu usei o 8. Aqui eu usei o 2. E aqui eu usei o 1. Somando esses números, né? 128 mais 64 mais 8 mais 2 mais 1, quanto será que eu obtenho? Vamos somar aqui, ó, né? 12, 22, 23. Vai 2. 2 mais 6, 8, mais 2, 10. Vai 1, 0. 1 mais 1, 2. Resultado. Tá? E o resto? Se tivesse resto? Claro, o resto sempre vai ser a diferença entre esses dois números aqui, tá? Se eu não tiver mais número para somar, acabei com um aqui, não consegui mais somar números, e eu encontrei um valor aqui, esse valor que está aqui, né? Se eu tirar desse daqui, o que der de diferença é o meu resto. A gente vai ver no próximo exemplo que vai ter um resto. Vamos fazer novamente o método japonês e o método egípcio pra gente, tá? Vamos lá. No japonês, o segundo exemplo nosso era 5.678 dividido por 98, certo? Então vamos colocar aqui como os japoneses colocam, né? Eles colocam de maneira diferente da gente, né? 5.678. E vamos tentar fazer essa continha. O 5 não é suficiente, porque o 98 não cabe dentro do 5. Vamos pegar o 56, né? 56 também não é. Então o outro 0. Então vamos para 567. Ah, 567 cabe. Como eu disse, esse número está muito próximo de 100. Né? Quando o número está muito próximo de 100, até facilita um pouco para a gente. Porque eu tenho um número aqui 500 e pouco. Então, se aqui é um número próximo de 100, então eu acredito que o 5 possa ser um número que, na multiplicação, caiba aqui dentro. 5 vezes 8, 40, né? 5 vezes 9, 45, com 4, 49. Faço a subtração. Então, o método é muito parecido com o método longo, né? 7, 9 para 16, 7 também, e sobra 0, 5 para 5, 0. Agora eu abaixo 8. Ah, o 8 também cabe. Então aqui eu tenho um número 700 e pouco para o número próximo de 100, então eu acredito que 7 seja o ideal aqui. 7 vezes 8, 56, mais 5. E 7 vezes 9, 63 com 5, 68. Então aqui faço a subtração. 6 para 8, 2. 8 para 17, 9. 7 para 7, 0. Certo?
Então o meu resto foi 92. Posso continuar aqui nessa metodologia? Eu também posso dar continuidade aqui a continha com vírgula? Claro, né? Acrescentaria um zero aqui, vírgula, e da mesma maneira, tá bom? No método egípcio a gente já não tem essa facilidade, né? Então a gente teria que fazer uma nova conta separada para encontrar o próximo número atrás da vírgula e assim por diante. Mas vamos lá, vamos tentar fazer essa conta pelo método egípcio aqui também. Então 5.678 dividido por 98, certo? Então o método que eu falei para vocês é um método da gente dobrar. Vamos dobrar sempre, tá bom? Então eu começo com 1 desse lado e o 98 desse lado. Quando esse número aqui ultrapassar aquele ali, eu cancelo e venho fazendo a conta, tá bom? Então, vamos dobrar. Dobrar o 1 vai para 2. 98 dobrado dá 196. Vamos dobrar novamente aqui. 196 dobrado dá 392. Vamos dobrar novamente. 8. 84, 784. Aqui vamos dobrar 16, 1568, né? Dobrar novamente, 32, 3.132. Vamos dobrar novamente, 64, 6.270. Só errei aqui, hein? Que é 36. Agora sim, 72, tá? Corrigido. Então vamos lá. Ultrapassou. Esse aqui então pra gente não serve, né? Esse valor aqui, então já não serve pra gente. Então eu começo somando a partir desse daqui. Então vamos pegar o 3.136, somar com o anterior, né? Então esse aqui já vou usar, né? Porque ele é menor, claro. 1568. 1568. 14, 10, 7, 4. 4.700 é menor que 5.600 e pouco. Então vai usar, legal. Vamos pegar agora o 784. Mais 784. 8, 14, 5.488. Legal, ainda coube. Então vou usar. Vamos pegar agora o 392. Com a prática também, a gente acaba percebendo que alguns números já vão ultrapassar, né? Só aqui, ó, 4 mais 3 já dá 7. Eu já sei que ultrapassa os meus 5.600 aqui, já que já dá 5.700. Com prática, a gente vai percebendo já e já vai cortando esses números, né, sem precisar fazer a continha, tá bom? 0, 18, 8, 5. Então aqui ultrapasso. Então esses aqui já não posso usar. Esse eu não posso usar. Vamos usar então no 5.488 utilizar o 196. Será que esse é possível utilizar? Né? Então tem quase 200 aqui. Esse aqui a gente até poderia ficar em dúvida, né? Com mais experiência você sabe que ele vai ultrapassar também, mas 196 aqui, né? Então eu tenho 9 mais 9, 18, 4, 5, 6, 5.684. Ultrapassa muito pouco, mas ultrapassa. Então não vou usar também. Então também não vou usar. Então vamos fazer por último aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. 5.488 que eu tenho aqui ainda, né? Mais 98. 6, vai 1, 18, 5 e 5. Legal. Chegamos ao último aqui, não tem mais nenhum número para somar. Então esse aqui foi o resultado final que nós obtivemos nas somas, tá? Então já é possível encontrar o resultado. Os que sobraram aqui que eu não dispensei foram esses números aqui que correspondem a esses daqui. Se eu somar, possivelmente eu vou encontrar
né, o meu resultado aqui. 10, 16, 17. Aí 1, 3, 4, 5, 57. Então, meu resultado, 57. Ah, mas e o resto? Então, lembra do resto? É a diferença entre esses dois números. Então, se eu pegar 5.678, que é o valor que eu dividi, e o valor da minha soma aqui, ó, 5.586, a diferença é o meu resto. Então, 2, 8 para 17, 9, 6 para 6, 0, 5 para 5, 0. Então, meu resto está aqui. Ok, pessoal? Isso aqui é mais uma curiosidade. Claro que é um pouquinho trabalhoso fazer o método egípcio, mas é um método que funciona, né? É um método também que existe de divisão. Tem o método japonês também, é um método muito parecido com o longo. Claro que talvez não valha a pena a gente fazer essa troca, né? Quem tem a facilidade de, ou aprendeu, né? Uma escola japonesa, ou veio do Japão e teve foi apresentado para essa técnica e gostou e se utiliza dela e funciona, perfeito, né? Mas para gente que já começou pela outra, talvez o método americano seja uma vantagem para os iniciantes, né? Ah, mas eu tenho muita dificuldade com divisão, o que eu faço? Volta um pouquinho para o método americano, né? Que foi feito, que a gente deu o exemplo no primeiro vídeo, para a gente começar a entender de estimativa de divisão. E quando a gente tiver mais hábil, né, a gente passa para o método longo. Ah, mas e quando eu passo para o método curto? Se você não quiser passar para o método curto, pessoal, não precisa, tá? O método longo já vai nos dar todas as possibilidades que a gente precisa para a gente resolver a divisão, né? Então, faz a multiplicaçãozinha bonitinha do resultado, encontra o resultado, faz a subtração, não precisa fazer subtração de cabeça. Muitos alunos enroscam na divisão por causa dessa subtração de cabeça para encurtar o método. Tá bom, pessoal? Até mais, até a próxima com mais algumas dicas e curiosidades da matemática aí para vocês.